peraí, volta aqui. É isso aqui que eu queria falar. É que nem o Marcelo botou aqui, Marcelo Herberts. Ele botou assim: imposto é legítimo. A Bíblia assim entende. O imposto devido ao Estado no exercício do poder da espada, blá, blá, blá. Então, aí que está o problema. A palavra... Qual é o nome dele? Marcelo. A palavra imposto que você usa não é o que Deus está falando na Sagrada Escritura. Porque tomem cuidado com isso, tá? Como, por exemplo, a pessoa lê assim na Sagrada Escritura. Casa. A palavra casa. Né? Aí você, na realidade, não está falando de casa. Você está falando de um buraco que o maluco cavou na rua com a mão para poder, sei lá, ficar de noite ali comendo a vizinha. Se o cara chamar aquilo ali de casa, saiba que aquele buraco não é casa. Mesmo que ele chame. Então tome muito cuidado de você ficar preso ao signo e não se dar conta do referente. O imposto que a Sagrada Escritura fala não é o roubo. Bota isso na cabeça de vocês. Não é tirar o que o cara não tem. Você me dá aqui, o seu vagabundo, porque isso aqui é meu. Né? E isso não existe. Isso. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O que você considera como Estado na Sagrada Escritura não tem bulhufas de relação com o que nós temos hoje desse sistema tirânico chamado Estado de Direito. Primeiro, porque não existiu nenhum povo, nenhum rei, nenhum imperador na história da humanidade, até o século XVII, que colocava uma coleira em você e podia te pegar onde você fosse. O nome disso chama cidadania. Isso foi criado no século XVII, melhor dizendo, no século XVIII. O XIX, na verdade. A cidadania como nós entendemos hoje, né? Cidadania de hoje. Né? Papelzinho, cidadania coleira. Já existia, mas não era direito, era outra coisa. Não, é outra coisa. Então, isso que você chama de cidadania, esse pedaço de papel, passaporte, essa coleira que foi colocada em você, que o Alexandre de Moraes vira e fala assim, tragam o Alan de volta para cá. Isso foi criado no século XIX. Criado no século XIX. Tanto é que os nossos antepassados, italianos, espanhóis, portugueses, seja lá o que for, eles podiam sair de um país para o outro porque não tinha coleira. Bota isso na cabeça de vocês. Gente, para de querer interpretar a Sagrada Escritura sem ter conhecimento literário, sem ter conhecimento de história. Isso é maluquice. Vocês estão presos a signos sem entender a referência. O nome disso é paralaxe cognitiva. Tô dando expor não, tá, Marcelo? É que é só assim, é que me dá nervoso as pessoas acharem assim, o Estado democrático de direito do século XXI que nós temos hoje é o mesmo Estado da Sagrada Escritura quando Jesus falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos falando de um poder estatal que nós temos hoje, que é tirânico, que diz que você só nasceu depois que bota no papel, diz que você só morreu depois que bota no papel, diz que você só casou depois que bota no papel, e tem que ser o carimbo deles. Não tem mais nada de sagrado. Você se casou na igreja, você não está casado. Você teve um filho, está ali, você é tua esposa. Você batizou teu filho, não batizou, não é teu filho. Você está com um filho no braço, ele não está vivo, porque tem que estar no papel. Ele morreu, você enterrou, chorou, teu filho não morreu porque está no papel. E isso que vocês estão de Estado hoje não tem nada a ver com o que está na Sagrada Escritura. Tem dois pontos muito importantes aí nessa discussão. Tá? O primeiro é o seguinte, o que é justo e o que é tolerado. Porque às vezes você se tolera uma injustiça, porque você não tem como vencê-la. Quando Jesus está falando do pagamento de imposto, ele não está falando do que o pagamento daquele imposto era justo, porque não era. As pessoas não sabem como é que era o imposto daquela época. Por que os judeus tinham revolta com os publicanos? Com o pessoal que cobrava imposto, com os judeus que cobravam impostos. Porque o sistema era um sistema injusto. Mas o que Jesus está falando é o seguinte, olha, nessa situação que vocês vivem, não tem outra coisa a fazer. Então vamos tolerar que esse mal você paga, porque o mais importante não é a vida econômica, o mais importante é a salvação da alma. Né? É isso que ele quer mostrar ali para as pessoas. Mas sabe como é que era o imposto, Lacombe, naquela época? E por que os publicanos eram tão odiados? Roma, ela inventou um sistema de coleta de impostos que é bem inteligente. Tá? É cruel, é bastante injusto, mas é muito inteligente. O que eles faziam? Eles dividiam as regiões, como se fossem regiões administrativas ali do Império inteiro,
E aí eles chegavam, eles faziam um censo, e por isso que tinha a discussão entre os judeus se tinha que participar do censo ou não, né? Porque o censo era uma ferramenta para calcular um imposto. Eles sabiam quantas pessoas eram daquele lugar ali, e a partir daquela quantidade, daquele número populacional, eles calculavam um imposto referente. E aí o que eles faziam? Não era Roma que cobrava o imposto das pessoas, tá? Eles chegavam no local e faziam um leilão do imposto daquele ano. Então eles falavam, o imposto daqui é tanto. Então eles faziam um leilão começando com aquele valor que Roma achava que era o imposto daquele local. E aí os nobres, né, a elite econômica local, participava daquele leilão e ia dando lance. Então vamos dizer que ele botou lá que o imposto desse lugar aqui é 1 milhão. Aí vinha o cara falava, tá, eu pago 1 milhão. Ele, não, eu pago 1,5 milhão. Não, eu pago 2 milhões. Né? E assim ia. E aí alguém ganhava. Essa pessoa que ganhava, ela tinha que pagar lá o acordado no leilão. E ela ganhava o direito de, naquele ano, cobrar o imposto de todas as pessoas daquela região. E aí eu te pergunto, Lacombe, quanto você acha que ele cobrava? Ele cobrava mais ou menos do que o que ele pagou para Roma? Então era uma extorsão de fato. As pessoas ficavam revoltadas com os publicanos porque eles estavam fazendo do imposto com Roma um negócio. Roma criou isso. E aquelas pessoas ali aceitavam. Então eles pagavam valor para Roma e eles cobravam mais dos cidadãos porque eles queriam obter lucro nessa operação. Então, por isso as pessoas eram revoltadas com o imposto. Né? O que Jesus está dizendo é, olha, não há o que fazer por enquanto. Então, tolera esse mal.